falaremos sobre um assunto não tão falado, porém muito importante para a vida de qualquer pessoa. E às vezes estamos passando por uma zona de expulsão, quando sentimos que não fizemos nada de errado, mas estão nos expulsando do lugar onde estamos. Não se assuste, às vezes Deus te expulsa de um lugar para que você não se acostume com o lugar onde se encontra. A gente sabe que Deus tem sempre algo muito importante para a nossa vida, que se chama propósito, e não devemos desistir. Sim, nós temos falado sobre propósito, e para que a gente venha alcançar, chegar no objetivo, nós precisamos sair antes disso, que a gente fala tanto da zona de conforto e acontece a zona de expulsão. O seu destino foi escrito por Deus. Deus escreveu um destino para a gente. E às vezes eu estou aqui. Eu vou contar um pouquinho da minha história, da situação, aproveitando a oportunidade. E às vezes acontecem situações e que a crise acontece, que muitos sabem do estresse mental, e que ela quer também nos levar à zona de conforto, de acomodação, de paralisar, de que não vou conseguir, de que vou ficar estagnado. Mas aí, Deus às vezes permite uma situação, usa palavras, e que nós podemos tirar como exemplo Davi, a história de Davi, né? Que a gente sabe que Davi, ele poderia estar lá só cuidando das ovelhinhas, ele tinha matado já um leão, matado o urso, mas aí Deus tinha algo, um plano muito melhor para Davi, de que ele nem imaginava, assim como José, que sonhou com o sol e a lua representa governo, e ele não sabia o que significaria, que era justamente governar. Ele nem imaginava. E ele foi praticamente expulso da sua casa. Seus irmãos jogaram num poço, num buraco, foi vendido, ficou preso por calúnia da esposa de Potifar. Eu poderia estar parada, como não pude hoje fazer o vídeo, eu não tenho como reclamar. Existe uma música de Samuel Mariano que fala mais ou menos assim, que se a gente não consegue andar, se arraste, né? Se não consegue orar, chore, clame aos pés do Senhor. Geralmente, amadurecemos quando estamos na zona de expulsão. É quando algo acontece na nossa vida que é como se fosse um estalo de dedo. É como, imagine, como um desenho animado, uma lâmpadazinha acender e dizer assim, preciso acordar. Preciso entender qual o propósito de Deus. Deus permitiu essa pandemia e estamos quase no finalzinho, eu creio, dessa pandemia. E muitos ainda não entenderam. E eu ainda tenho muito o que aprender. Mas durante esse processo, isso significa uma zona de expulsão que Deus fez com a família, ou você pode dizer uma zona de despertar, que nós precisamos entender. Lendo o livro de Amós, fala muito da desobediência do povo de Israel, mas Deus diz também através do profeta Amós que quem buscará a ele e obedecer vai viver. Então, a palavra de Deus, ela tudo passa, mas ela permanece. E se você observar, eu quero deixar para vocês o livro de Amós, que é um livro pequeno para você prestar atenção, que serve para nossa lição. Não importa se você está dentro de casa, não importa se você não está podendo ir para a igreja, não importa se... O que importa é que a gente não pode tirar isso como zona de conforto, mas uma zona de expulsão para o despertar do que é que Deus quer com a nossa vida. Que às vezes eu me pego e digo, eu mesma estou sendo desobediente à palavra do Senhor. E para acelerar esse processo, vocês vão ler esse conteúdo
mas estou resumindo. O destino só é acelerado quando aprendemos a desfrutar dos processos. Ou seja, esse processo qual estou passando, nem sempre estou indo para a igreja, mas continuando orando e clamando. Nem todos os exercícios posso fazer, mas alguma coisa eu tento fazer. Eu poderia desistir, parar, mas o que eu tenho aprendido durante essa lição, junto com vocês, é que nós não podemos mais ser os mesmos. Ouçam o hino de Sérgio Lopes, que fala natureza humana. É muito forte. Precisamos matar. E o que é matar? Nós temos o poder de ressuscitar alguém? Não. É matar o velho homem. Parece ser uma palavra muito forte, né? Mas o que nós estamos falando é espiritualmente. Matar a nossa carne. Não significa que você está em casa ou trabalhando ou não podendo ir todas as vezes, que nós precisamos esquecer da palavra do Senhor, que é orar, jejuar e obedecer onde estivermos, porque onde nós estivermos, os olhos do Senhor estão nos observando. Interessante que eu mostrei para Lucas no livro, falando, a Bíblia também diz que o Senhor também observa as obras das crianças. E nós precisamos orar pela igreja e por nós que somos a igreja, para que nós possamos alcançar a transformação. Existe um plano divino que transforma as horas mais escuras da nossa vida, um ponto de partida para o futuro brilhante. E eu creio que eu vou terminar esse assunto, mas leiam, meditem. A zona de expulsão não é um castigo. Eu não sei qual foi a zona de expulsão, não sei de onde Deus está expulsando você, empurrando você para fazer alguma coisa, talvez você não queira fazer. Eu sei que aprendi que o nosso cérebro, às vezes nós conversamos com a nossa mente e ela conversa com nós mesmos, aquela vozinha dizendo, não vai, não, você vai sentir dor. Eu não estou falando com relação quando nós estamos enfermos, mas eu acredito e automaticamente vem na minha mente, naquela época em que Jesus andava, os coxos, os paralíticos, os cegos, imagine, um cego não sabia para onde ir, o coxo não tinha como andar, a mulher do fluxo de sangue, ela poderia morrer, mas eles iam buscar Jesus. Então nós não temos desculpa. Precisamos parar de dar desculpa. Por isso que o Senhor acelerou esse processo. Foi forte. Existem pessoas que precisam despertar, ainda com mentiras, ainda não sendo como deveria ser. Eu preciso ser como o Senhor quer. Porque Deus tem um plano. Não importa a tua idade, não importa a minha idade, mas nós vamos conseguir de alguma forma. Vamos chegar nesse plano que Deus tem, que é plano de salvação, primeiramente, e levar outras pessoas para a salvação. Você pode estar dizendo, eu estou parada. Você pode estar se achando parado, mas a tua oração o Senhor está ouvindo, porque só Deus pode tirar o homem do cativeiro. Só Deus pode tirar o homem e a mulher da prisão, do vício, seja o que for. Mas não podemos desistir. Tem sido processo, significa lento. A lagarta passou pelo casulo. Mas é preciso. Se nós tivéssemos tirar a lagarta e ter peninha dela e tirar ela de lá, como é que ela se transformaria numa borboleta? Ainda há tempo. Deus tem coisa nova e nós vamos voar. Nós vamos crescer em Cristo Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não estou aqui como uma pessoa perfeita, mas aprendendo com a dor, com a zona de expulsão. Às vezes eu reclamo, às vezes eu critico,
mas automaticamente essa lâmpadazinha que acende, que a palavra do Senhor diz, lâmpada para os nossos pés, usa pessoas. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Se você acredita que já encontra em um lugar muito bom, confortável, está na hora de você sair. Deus te expulsará desse lugar. Você pode estar achando tudo ótimo. Até para você crescer na empresa, você pode estar achando confortável, já está recebendo algo, um salário, mas Deus pode te dar algo mais. Se você conseguiu o que você queria, mas você pode conseguir algo mais. Mas Deus vai fazer da forma dele, da maneira dele. Deus preparou algo incrível para todos. E tem aí a tarefa para nós fazermos. Vamos compreender. Eu aconselho a comprar esse livro especialista de pessoas. Nós não podemos, possa ser que não conseguimos ser perfeitos, mas procurar entender as pessoas e procurar, primeiramente, lutar contra a própria alma, como diz o hino de Sérgio Lopes. Esse é o nosso pior inimigo, Satanás, mas também o nosso inimigo pode ser nós mesmos. Deus abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.